Um jogador do Internacional tem se destacado pela evolução a partir dos últimos jogos, em especial pela atuação que teve na vitória sobre a equipe do Nacional do Uruguai em Montevidéu. Bryan Aguirre foi muito criticado no início da temporada, mas hoje se consolida como uma das peças importantes para o esquema que Roger Machado está tentando implementar nesta reação do Inter durante a temporada. Alguns segredos foram revelados em relação ao porquê o desempenho do argentino aumentou e o encantamento no bastidor existe a partir também do desenvolvimento deste atleta. Nesse vídeo a gente fala sobre Bryan Aguirre, o jogador que mais evolui no Inter neste momento, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Bryan Aguirre, que foi um dos destaques da vitória colorada sobre a equipe do Nacional do Uruguai. Muito provavelmente o melhor jogador em campo do Inter nesta partida e um atleta que vem passando por um processo de evolução muito importante. Ele é uma peça-chave neste novo Inter que Roger está tentando implementar, até com um sistema tático um pouco diferente. O treinador falou sobre isso especificamente e Aguirre vem encantando no bastidor pela resiliência, pela evolução e pelo que vem apresentando principalmente no aspecto ofensivo. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz download gratuito. O link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta carro, moto ou caminhão. O Bryan Aguirre, que no início da temporada era o jogador que a torcida mais pegava no pé, era o jogador que a torcida mais não queria dentro de campo, vem se destacando nos últimos jogos. Vem passando por uma evolução importante e foi fundamental para a vitória colorada decisiva contra a equipe do Nacional do Uruguai pela Libertadores da América. E esta evolução do Bryan Aguirre vem despertando a atenção do bastidor. Ela é muito celebrada no bastidor colorado, principalmente pelo fato de que o Aguirre não mostrou ainda um teto de evolução, ele vem a cada jogo melhorando, mas também pelo aspecto de que hoje o Inter tem uma tranquilidade em relação a esta posição que foi um problema em determinado momento da temporada a partir da lesão do Bruno Gomes, que volta ainda neste ano. O Bruno Gomes volta e o seu retorno está ali para o mês de outubro, setembro, aproximadamente, mas se tem agora a tranquilidade de que o Inter tem um lateral direito que está dando resposta, que é o Bryan Aguirre. Mas o grande detalhe, além deste encantamento do bastidor pelo profissionalismo, que é muito elogiado do Bryan Aguirre, um cara muito querido pelo grupo, ele tem um certo tom até de timidez, mas é um cara que todo o grupo abraça e celebra bastante. O outro ponto é o ajuste feito por Roger para potencializar esta evolução do Bryan Aguirre. O que passa também por um entendimento do treinador colorado a respeito das principais características do Bryan Aguirre. E o Roger falou sobre isso na entrevista coletiva pós-vitória sobre a equipe do Nacional ontem. De acordo com o Roger, o Bryan Aguirre é um jogador que tem mais características ofensivas do que defensivas. Lembram quando o Bryan Aguirre chegou e que o Roger disse que conversou com o Bernabé, que havia jogado com o Aguirre no Lanús, perguntado sobre o desempenho do jogador, e o Bernabé disse: olha, ele é tão bom quanto eu atacando e melhor do que eu defendendo. Porque o Bryan Aguirre é um lateral ofensivo, um lateral de flanco, de ultrapassagem, um lateral que gosta de ter esta ultrapassagem. O Roger já usou o termo de que ele precisa usar algum jogador como ponte para fazer essa ultrapassagem, como ele fez, por exemplo, no lance do gol do Ricardo Matias, no lance do gol do Thiago Maia. São duas ultrapassagens que o Bryan Aguirre faz pelo lado direito e que no primeiro chama a marcação para o Wesley cruzar, no segundo ele mesmo recebe a bola para fazer o cruzamento. Essa é a característica do Bryan Aguirre. E o entendimento do Roger para corrigir alguns defeitos que o Inter tinha no meio-campo, de consistência, e utilizando esse novo modelo que o Roger não gosta de dizer que é de 3 volantes, é de 3 meio-campistas, mas que tem o Bruno Henrique como um jogador que dá um pouco mais de consistência pelo lado direito, tem o Fernando e tem o Thiago Maia, isto possibilita também
uma potencialização do que o Aguirre pode jogar, porque o Aguirre tem um pouco mais de tranquilidade para passar a todo momento. E eu diria que a nova descoberta do Roger no time do Internacional é justamente essa. É verdade que o Bernabéi não está tão bem tecnicamente nos últimos jogos, o que pode ser corrigido nas próximas partidas, mas a ideia de agora do Inter é ter um meio-campo consistente e ter laterais ultrapassando, fazendo jogadas de flanco, não só os pontas como o Wesley, que hoje joga muito mais perto do centroavante do que antes, porque a ideia das ultrapassagens e das amplitudes, ela é dos laterais. O Roger destacou, por exemplo, que o Bryan Aguirre hoje, ele não participa tanto da construção lá atrás. Ele já se posiciona como um cara na amplitude para receber essa bola em velocidade. E isso tem feito o Aguirre melhorar. Isso tem feito o ataque do Inter ser um pouco mais fluido. E esta é a ideia do Roger a partir das próximas partidas. Também por isso, eu acho muito difícil que o Roger mexa nesta ideia de 3 volantes. Por exemplo, para o jogo contra o Mirassol. Ele deve manter para ter também ainda o Bryan Aguirre e o Bernabéi como caras importantes no ataque. É claro que, repito, o Bernabéi precisa passar por uma evolução técnica, já que está em baixa nos últimos jogos. Mas a evolução do Bryan Aguirre passa diretamente por isso. Ele está encantando todo mundo pelo fato de ser um cara resiliente, profissional, carismático pelo grupo, que tem conseguido dar a volta por cima e evoluir bastante, mas esse ajuste tático também é fundamental, para que o Aguirre possa desempenhar um futebol como ele desempenhou contra o Nacional do Uruguai. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!